Isso, eu falei no início da aula, mas vou retomar. Ah, desculpa. Não, Cheguei depois. tranquilo. Um bom dia a Pensei que todos. Não, capaz, né? Tu não tem como saber, né? Um bom dia a todos. A gente comentou, né, no início que a gente estava falando das câmeras. Quem tá com a conexão um pouco mais lenta, tem algumas alunas hoje que estão sem Wi-Fi em casa, então estão usando os dados. Desligar a câmera, pessoal, é uma alternativa bem boa para que a gente não fique caindo muito. Então, enquanto eu estiver projetando os PowerPoint, a gente pode combinar de deixarmos as câmeras desligadas e depois no momento da gente fizer a conversa, né, as interações, a gente liga para ver o rostinho, matar a saudade, né? Então, para desativar a câmera, é da mesma forma que o microfone. Tem o botãozinho ali que é bem parecido com uma caixinha e um triângulozinho, vocês podem clicar e a câmera ela fecha. A gente vai fazer esse combinado assim a partir das aulas para que a gente não caia muito e não perca muito da aula, né? Então a gente vai iniciar a nossa segunda aula. Eu vou apresentar aqui para vocês a apresentação. Daqui a pouquinho já vai estar na tela aí de vocês. Se alguém puder ligar o microfone e dizer se já está vendo aí. Ainda não. Agora apareceu? já tô Eu vendo. vi. Estou vendo. Na minha, não. Perfeito. Ainda não, Neuza? Não, na minha, não. E agora já está aparecendo? Agora sim. Agora sim. Então Sim. tá. Às vezes demora um pouquinho que a nossa internet às vezes fica um pouquinho lenta, né? Mas então, pessoal, a nossa aula 2 vai conversar, né, com vocês sobre a história do cinema. Antes da gente chegar, né, na história do stop motion, que a gente vai ver na semana que vem, a gente precisa entender um pouquinho como é que surge o cinema, aonde que ele começou, aqui no Brasil, quando é que começou essa história, né, de que forma. Então a nossa aula hoje vai ser um pouquinho mais histórica e a história do cinema. Peraí que tá entrando mais uma aluna. Então tá bem, a gente vai conhecer hoje a nossa história do cinema. Mas primeiro, a pergunta que não quer calar, né, pessoal? Quem vai ser a minha tutora? Vocês lembram que lá nas primeiras aulas as meninas se apresentaram e a gente que além de mim, cada um de vocês vai ter uma tutora que vai acompanhá-los nessa jornada, né, pelo curso. Então, cada um de vocês vai contar com o meu auxílio, mais especificamente de uma tutora, que vai dar o feedback para vocês, que vai ajudar nas dúvidas. Então, vamos conhecer as tutoras. Eu vou ministrar o curso, mas vou acompanhar de pertinho alguns alunos. Eu vou acompanhar alguns alunos da turma de terça e alguns alunos da turma de quinta. Então, da turma de quinta, eu vou ser tutora da Cláudia, da Márcia de Oliveira, da Maria Cacília, né, da Cacília, da Marília, da Neuza Santos e dos outros alunos ali de terça. Oi, adorei. Gostou, Adorei. Neuza? Que bom. Amei. Perfeito. Amei. A Carla, ela vai ser tutora, então, da Anete, da Beatriz, da Graça, da Nilve, da Rosa e da Vânia, que são alunas dessa turma. Tu quer te apresentar, Carla? Eu paro aqui um pouquinho a projeção, porque alguns alunos não te conhecem. Se tu quiser aproveitar o espaço e dar um alô, vou parar aqui para te Claro, ficar quero grande. sim. Perfeito, a palavra é toda tua. Oi, gente, tudo bem? Então, eu sou a tutora Carla, sou a mais nova aquisição aí da Unidia, né? Estou aí participando já das turmas desde o ano passado. Me apaixonei, obviamente, pela linha de pesquisa e pelo público-alvo e pretendo continuar aí por um longo tempo, enquanto a Unid me aceitar, eu vou ficar, né? E eu vi que eu peguei todos os alunos novos aqui, então a gente vai
eu vou mandar uma mensagem para vocês depois da aula, para a gente se organizar com algumas demandas, alguns horários, mas quero já ficar à disposição de todos vocês. A gente pode conversar por mensagem, pelo Roda, por e-mail, pelo WhatsApp. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, tiverem alguma dificuldade, quiserem trocar alguma ideia, pode chamar que a gente está sempre aí à disposição de vocês, certo? Sejam todos muito bem-vindos. Espero que a gente faça uma jornada bem linda aí de conhecimento. Vamos ver quem serão os nossos talentos despertados aí para o cinema no final do curso, né, Bruna? Isso aí. Um beijo a todos. Perfeito. Um beijo. Então a gente vai seguir aqui. Vou continuar que tem mais tutoras para a gente conhecer. Então, essa é a tutora Carla, que vocês viram que ela vai acompanhar alguns alunos, mas a gente tem mais tutoras. A Josi, a Prof. Josi, ela está nos acompanhando aqui na turma e como vocês podem perceber, na lista dos alunos não tem nenhum aluno específico de quinta, mas em algumas aulas ela vai estar aqui conosco, vai nos auxiliar ali no WhatsApp, né? Quando os alunos pedem um socorro tecnológico, aqui nas aulas também. E a Daisy, que também vai acompanhar mais a turma de terça, mas quando ela puder, tiver com o horário mais livre, ela entra aqui conosco e participa, certo? A Giannini, ela vai participar das duas turmas, então ela vai ter alguns alunos de terça e alguns alunos de quinta. Então, nossos alunos de quinta, ela vai acompanhar a Angelina, o Carlos Humberto, a Yolanda, a Lúcia e os outros alunos são da turma de terça. Então, você que já viu ali o seu nome, já sabe que a Giannini vai acompanhá-lo nessa jornada. A Tássia vai acompanhar também nossos alunos da turma de quinta, a Enilda, a Erna, a Lair, a Vera Moreira, a Virgínia e a Zelândia. Então, a partir de agora, surgindo alguma dúvida, vocês podem escrever pelo contatos do Roda ou pelo WhatsApp diretamente para a tutora de vocês, que ela vai estar socorrendo aí e auxiliando. Bruna? Sim. Oi, Virgínia. Sim, querida. Se sou eu, é Virgínia Costa, não é Virgínia Moreira. Ah, perdão, sim, é tu mesmo. Acho que eu escrevi errado. É que tá escrito Virgínia Moreira, tá? Então só para saber. Ah, certo. perdão, deixa eu voltar ali. Sim, é só tu, só tem tu de Virgínia, deixa eu ver ali. Ai, desculpa. Depois eu arrumo. Deixa eu arrumar. Tá. Não, É que tudo bem, acho que eu então. confundi com a Vera. Eu engatei no Moreira ali. Eu não sabia se tinha na turma de terça, podia ser outra. Claro, não. Tu é a única Virgínia aqui da nossa turma. Obrigada por avisar, eu já corrigi. Agora sim. Tá bonitinho. Perfeito. A Tássia que vai te acompanhar, então, Virgínia. Aí surgindo dúvidas, pode mandar para ela. Ela é uma ótima tutora. Hoje ela não pode estar presente, mas nas aulas que vem ela vai estar conosco. Então a gente vai começar a nossa viagem, pessoal, pela história do cinema. E a pergunta que não quer calar é: quando e onde começou o cinema? Qual é o ponto de partida dessa história, né? O cinema, então, ele começa em dezembro de 1895, na cidade de Paris, onde ocorreu a primeira projeção pública do primeiro filme, né, que se tem registro da história, que é Saída dos Trabalhadores da Fábrica Lumière, e foi produzido pelos irmãos Lumière. Então, lá em 1895, a gente tem o primeiro cinema de rua acontecendo, né? Essa projeção pública, e a gente vai ver ela agora. Ela é bem curtinha e ela é bem importante, assim, porque a gente às vezes não sabe, né? Qual foi o primeiro filme que se tem registro? Então, eu vou projetar aqui para vocês. Em breve vai estar aparecendo. É um filme bem curtinho, em preto e branco, o nosso primeiro filme que se tem registro da história, né?
Não tá passando, Bruna. Não tá passando? Não, tu não compartilhou. Ah, peraí. É que pra mim aqui apareceu que eu tinha compartilhado. É que eu descobri que tem que compartilhar uma outra aba, peraí. Pra sair o som, eu fiz alguns testes que na turma de quinta não conseguiu sair o som. Me avisa se agora foi, deixa eu ver. Ainda não. Agora sim, tá carregando. Perfeito. Agora. Demora um pouquinho, Uhum. por causa da internet. Agora vai. E eu fiz achando que já tava passando filme. Ainda bem que vocês avisam. Me avisem quando não aparecer. Então vamos ver o primeiro filme da história. Então vocês puderam perceber que é um filme curtinho, né, pessoal? Ele é em preto e branco, que na época ainda não tinha filmes coloridos. Vou voltar aqui para o PowerPoint agora, para a gente seguir e ver algumas curiosidades, então, né, desses primeiros cineastas que a gente tem registro e desse filmezinho também. Em breve já vai estar aparecendo aí para vocês. Então, o primeiro filme é esse aqui, que vocês podem ver, que é o registro, então, da saída de trabalhadores, né, de operários de uma fábrica, onde se percebe que a maioria, né, a predominância são mulheres. E a gente pode ver que quem criou, né, esse primeiro filme da história, os nossos primeiros cineastas, foram os irmãos Lumière, que estão aí na foto à direita. Vocês podem perceber, eles estão com uma câmera super tecnológica para a época. Ela pesava 5 quilos, pessoal. Então imagina vocês tendo que andar com esse trambolho, né? Haja braço. E ela capturava 16 quadros por segundo. O que significa? O som não tá bom. Não tá me ouvindo, Lúcia? Tá me ouvindo? Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? Alguém pode ligar o microfone e me avisar? Eu estou. Sim. Eu tô ouvindo perfeito. Perfeito. Tudo bem aqui. Ah, então tá bom. Então seguimos pela nossa história. Então essa câmera... Bruna, desliga a tua câmera, quem sabe. Ah, perfeito. Eu esqueci da minha câmera. Porque alguns só estão com esse problema. Tá. Desliguei aqui. Acho que agora vai melhorar. A gente pediu, pessoal, no início, quem puder fechar sua câmera, porque a gente está com vários alunos com problema de conexão. Então, a gente, ao longo da projeção, se puderem ficar com a câmera desligada, que é para auxiliar os colegas que estão com dados móveis e com problemas de conexão, fica mais leve, né? Então, cliquem ali no ícone da câmera, que ela vai fechar, e aí não fica tão pesado, os colegas podem estar vendo com mais qualidade a aula. Aí depois, no momento de interação, quando a gente for conversar, a gente liga, tá? Então, seguindo, além dela pesar 5 quilos, pessoal, ela capturava, então, 16 quadros por segundo. Mas o que significa essa linguagem técnica, né? Significa que a câmera, em 1 segundo, conseguia tirar 16 fotos. E aí se fazia o filme a partir disso. Essa câmera também, ela era muito tecnológica, porque a lente dela ampliava as imagens que podiam ser projetadas. Então foi com essa câmera que eles fizeram a projeção pública do primeiro filme, né? E essa máquina também ela era super fabulosa, porque ela filmava, ela projetava, ela legendava os filmes e também tinha um recurso de copiar os outros filmes. Então era super uau para a época, tudo isso numa máquina só, imaginem, né?
Além disso, o primeiro filme da história, como vocês puderam ver, durou 49 segundos. E os irmãos Lumière desenvolveram uma técnica que foi muito famosa no tempo deles, que se chama Minuto Lumière. O que era esse Minuto Lumière? Eles deixavam a câmera parada, então, filmando algum contexto, onde a gente podia perceber que a maioria era para mostrar uma realidade, uma história através de uma câmera parada. Então, eles deixavam essa câmera aí de 5 quilos parada, filmando durante 1 minuto determinada realidade. Então, depois, quem quiser saber mais, pode entrar no YouTube e pesquisar ali filmes Irmãos Lumière. Tem filmagem de trem, tem filmagem de várias que a gente pode estar acessando. É bem legal. E aí, vocês viram que o filmezinho ali ele era preto e branco. E somente na década de 30 é que surge o cinema falado. E bem mais para frente, o cinema com imagens coloridas. Que em breve a gente vai chegar lá. Outras curiosidades, pessoal, é que o primeiro filme de animação foi O Desenho Encantado, que surge em 1900. Então a gente dá um salto das primeiras produções que foram assim, né, com a câmera parada, evidenciando uma determinada realidade, para animação, algo que trazia mais humor, né? Eu vou mostrar para vocês o nosso primeiro desenho animado da história. Eu vou trocar aqui a projeção para poder sair o som. Só um minutinho. Ela é de 1900. Percebe? Ainda não. Não? Que estranho que ela tá dando um erro. Peraí que eu vou de novo. Vamos de novo. Agora foi, né? Agora tá carregando. Tá carregando. Uhum. Foi, Vamos o meu ver aqui. foi. Tá. Peraí que ela já vai abrir. Só o áudio tá cortando bastante. É, pra mim também. Vamos ver se dá uma melhoradinha. Ele tá carregando, ó. Tu tá vendo ali na... deixa pausado e conversa um pouquinho com eles até aquela barrinha cinza ela carregar toda. Depois tu começa daí. Sim. Que coisa, eu não consigo pausar o vídeo. Deu. Aí. Então, esse filme, pessoal, é a primeira animação, né? O primeiro desenho animado. Ele surge em formato de desenho, onde ele vai fazendo ali a apresentação e algumas micagens, digamos, né? Através da mágica, onde ele desenha e vai retirando os elementos que vocês vão perceber que é um chapéu, que é um vinho, e vai brincando, então, com essa produção de animação, que ela fica muito revolucionária na época, porque a gente tinha antigamente só o Minuto Lumière, aquela câmera parada, que evidenciava uma determinada realidade. E aqui, avançando um pouco no tempo, né? Aquela era de 1895. Já em 1900, eles trazem outras propostas que queriam mostrar, através do cinema, outras modalidades de expressão. Como vocês vão ver aqui, é um desenho que ele vai tendo uma animação e que vai surgindo elementos do cotidiano, né? Vamos ver se agora vai.
outra proposta, né? Como vocês podem ver, Muito legal. também preto e Muito branco. legal, né? Legal, né? Já é bem diferente do Minuto Lumière, muito. né? Muito lindo. Viram que não tinha fala ainda, que ainda não era colorido, porque esses elementos, né, surgem mais tarde. Então agora a gente segue a nossa história e eu vou voltar para o PowerPoint. Alguém já tinha visto esse filmezinho? Não, ainda não tinha visto. Ah, que legal. Então hoje tem muitas Também não. históricas Não tinha na aula. Ah, que bom. Então, depois de surgir a animação, vários estúdios começam a surgir, né, pelo mundo, porque as pessoas querem mostrar realidades com vários pontos, né, diferentes de leitura de mundo, de técnicas, aí começa a surgir de tudo um pouco. E os estúdios também começam a surgir. Então, nos Estados Unidos, surge o primeiro estúdio, né, que era muito famoso, chamado Sullivan. Em 1919, eles criam o personagem do Gato Félix, alguns de vocês devem conhecer, ele está aqui na foto ao lado, junto com o Chaplin. Então surge também muitos desenhos a partir da animação, né? Que a gente vê presente até hoje na Globo, em outros canais, né? Que existem desenhos que passam e são muito famosos. Além disso, surge também, em 1937, um filme muito especial, porque ele ganha o título, né, de primeira longa-metragem de animação da história. Então a Disney lança o filme Branca de Neve e os Sete Anões. Então a gente já vê um salto bem grande, depois de 37 anos, do primeiro filme de animação, né, aquele que a gente acabou de ver, do desenho em preto e branco, a Disney cria a Branca de Neve e os Sete Anões, que é um clássico até hoje, e ele foi premiado por ser o primeiro filme de animação mais longo, né, um longa-metragem, quer dizer que ele é um filme maior. E no Brasil, prof, como é que surgiu o cinema? Porque a gente estava vendo um panorama, né, mais europeu, da França. E no cinema, como é que foi essa história? Então, aqui no Brasil, essa história começa em julho de 1896. Então, vocês podem perceber que não demora muito. Um ano depois de estourar o cinema pelo mundo, ocorre aqui no Brasil a primeira também sessão de filmes, que foi no Rio de Janeiro, e retratava, da mesma forma que os irmãos Lumière, o cotidiano. Então as filmagens também eram naquela perspectiva, também era bem atrelada a mostrar a nossa realidade, o nosso cotidiano, o mundo do trabalho, as relações das pessoas. E aqui no Brasil a gente também teve um casal de irmãos, né? Uns irmãos que foram os nossos primeiros cineastas, que foi o Pascoal Segreto e o Afonso Segreto. Então, eles que começaram a nossa história, né, do cinema no Brasil. E as primeiras gravações aqui no nosso país aconteceram na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, 2 anos depois, ou seja, em 1898. O Afonso, vocês podem ver aqui na foto, tá super cheio de equipamentos, né, com seus rolos de filme, as máquinas pesadas. E as curiosidades, né, então? Aqui a gente vê uma foto da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, super inspiradora. E lá é que começou essa história, né? Vamos criar o Dia do Cinema no Brasil. E aí, o Dia do Cinema é 19 de junho de 1898, porque foi onde o Pascoal e o Segreto fizeram as primeiras gravações no nosso país. Então, o Dia do Cinema é através desses primeiros cineastas que realizaram as primeiras gravações e ficou efetivado essa data como o Dia, né, do Cinema Brasileiro. As imagens dos primeiros filmes que eles vieram foi através do navio Brasil, onde eles estavam vindo da França, possivelmente tiveram contato, né, com os irmãos Lumière e toda aquela coisa do cinema do Minuto Lumière, e começaram desde lá, muito encantados, a fazer pequenas filmagens, e quando chegaram no Brasil, também quiseram demonstrar as nossas belezas, a nossa história, né? Então, os irmãos Segreto filmaram dezenas de filmes que assentaram as bases do cinema do nosso país. Dando um salto no tempo, a gente chega na década de 30,
onde se cria o nosso primeiro estúdio, né? A gente já tinha nos Estados Unidos, bem antes, os estúdios deles, mas no Brasil a gente tem a Cinédia a partir da década de 30, onde começaram a produzir-se vários filmes e o Brasil cria um gênero que é chamado chanchada. O que é isso? É um humor ingênuo, de caráter bem popular, que teve grande aceitação, né, do público. E os filmes mais famosos desse gênero foi o Ganga Bruta e o Alô, Alô Carnaval. A gente pode ver aqui do lado, na imagem, o filme Acabaram-se os Otários, que marcou a nossa época, porque foi o primeiro filme, pessoal, com som, com falas, né? Foi o nosso primeiro filme e ele ainda era preto e branco, foi produzido pelo Luiz de Barros. Dando mais um salto no tempo, a gente chega nas décadas de 40 e 50, onde também surgem estúdios mais profissionais, o Vera Cruz, que foram se inspirar nas produções lá de Hollywood. Então a gente escuta muito falar, né? Ai, que musical mais hollywoodiano, que filme mais hollywoodiano. Mas o que é de verdade uma produção hollywoodiana, né? São histórias mais românticas, são grandes musicais, que usam grandes cenários e tem como protagonista, geralmente, estrelas assim muito marcadas do seu tempo. Aqui a gente tem uma grande estrela, a Carmen Miranda, que vocês podem ver na foto ao lado. E aí a gente também tem o nosso primeiro prêmio, pessoal, que o Brasil ganha no Festival Internacional, né, de Cannes, com um filme de Lima Barreto chamado O Cangaceiro. E o nosso tempo vai evoluindo e a gente chega em 1950, onde surge a primeira emissora de televisão do nosso país, chamada Tupi. A partir disso, a gente percebe que o cinema, né, começa a ter também alguns declínios, alguns impasses financeiros, e o nosso estúdio do Vera Cruz, ele vai falir e a história vai seguir, porque o primeiro filme em cores do nosso país se chama Destino em Apuros, de Ernesto Remani, assim como a história da TV. Ela começa em preto e branco, vai evoluindo e depois começa a ter cores. O cinema também foi assim. Então, primeiro a gente teve o som, as falas lá na década de 30, e aqui na década de 40 a gente já começa com imagens coloridas, né, que enchem os nossos olhos e nos encantam também. Pulando então para a década de 60 e 70, acontece no cinema uma guinada criativa, ou seja, os cineastas começam a realizar um movimento chamado Cinema Novo, onde eles cansaram de esperar ter recurso, ter dinheiro para produzir grandes filmes hollywoodianos, com grandes estrelas, com grandes cenários, com grandes personagens, né, e vestimentas sofisticadas. Aqui a gente não estava ainda muito nesse contexto, e aí eles criaram uma máxima, que era o lema, né, da causa, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Então a gente volta para aquela realidade onde se percebe que querem retratar o cotidiano, as pessoas simples, as histórias que às vezes perpassam a nossa vida. Então eles não quiseram mais focar tanto em filmes hollywoodianos porque viram que era muito caro e não se tinha muito recurso para isso. Um filme muito emblemático da época é o Rio 40 Graus, que tinha uma narrativa mais simples, mas que era muito preocupada então em ambientar a história, com personagens reais do cotidiano, com cenários que a gente podia fazer na rua, em estúdios mais simples, né? E trazer um panorama, então, da cidade, que ainda era o palco, o Rio de Janeiro, nossa grande metrópole, que surgiu os filmes, né? Pulando mais um pouquinho, a gente chega na década de 80, 90 e 2000. Na década de 80, houve uma popularização muito grande do videocassete e também depois, mais para frente, do DVD, que fez com que o nosso cinema entrasse em declínio. Por quê? Era mais acessível, às vezes, comprar um videocassete, acessar pelas locadoras os filmes, do que ir numa bilheteria de cinema. Era muito caro, né? Nem todo mundo tinha acesso a frequentar esses espaços. Então, o DVD, o videocassete, vai roubando um pouco esse espaço de consumo, né, audiovisual do cinema. E aí, em 92 e 2003, começa uma fase de retomada onde se criam políticas públicas, leis
que incentivavam a produção dos cineastas. Então, a lei do audiovisual é um exemplo disso. E começam a surgir muitos filmes nacionais. Até hoje, a gente percebe um crescimento dos nossos filmes brasileiros, que ainda são mais pro lado da comédia. Se a gente pode perceber lá desde o início, né, tinha o gênero da chanchada, e hoje a gente segue com muitos outros gêneros, né? A comédia romântica, diversos outros tipos, mas a comédia ainda é um dos principais produtos da nossa cultura brasileira. A primeira animação, então, pessoal, que foi produzida 100% aqui no Brasil e usando recursos digitais, se chama Cassiopeia, que foi feita em 96. E por fim, eu destaco também que o cinema começa a mudar um pouco, porque ele começa a se vincular à televisão. Então lá no início a gente percebe, né, um pouco essa perda, e depois nos tempos aqui de 2000 para cá, a gente percebe que o entretenimento com filmes, com produtos mais audiovisuais, ganha um espaço no Globo Filmes, na Netflix, em diversas outras plataformas, né, o YouTube. A gente tem acesso a filmes que a gente pode ver no conforto da nossa casa. E que bom, né? Imagina na pandemia a gente não poder consumir mais nenhum filme, nenhuma história. Então a gente ainda tem essa possibilidade, além do cinema físico, né? A questão de poder consumir esses produtos através do nosso sofá, da nossa cama, do conforto da nossa casa. Um filme muito emblemático da nossa época foi O Central do Brasil, que é de 98, e estreou ali com a Fernanda Montenegro, uma grande estrela, né? Uma grande atriz do nosso Brasil. Agora eu vou mostrar para vocês um outro filmezinho, e eu quero que vocês percebam não tanto a história em si, mas que vocês atentem para os detalhes da produção. Imaginem como que foi feito esse filme. Então eu vou projetar a tela para ter o som. Vou sair aqui do PPT e vou projetar. Então fiquem atentos a esses detalhes. Como vocês acham que o filme foi feito? Depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Ainda não compartilhou. Sim, eu vi um aviso. Que estranho, eu testei antes da aula e super funcionava. Eles fazem de propósito, parece, né? Na hora da aula. Essa tecnologia não funciona. Mas agora Dá mais emoção. tem que dar um cardíaco na professora. Eles querem testar, mas eu tô boa ainda de coração. Tô boa. Então, vou deixar carregar um pouquinho. O filmezinho que eu trouxe aqui pra gente assistir junto se chama Gulp. E eu quero que vocês fiquem pensando assim como é que ele foi feito, se ele é um filme mais novo, se vocês acham que ele é lá das antigas, pra gente poder depois conversar um pouquinho sobre esse filme. Vamos ver se agora ele vai. Então agora a gente pode ligar as câmeras, vamos ver se não fica muito pesado, ou de repente quem for falar liga a sua câmera. E eu gostaria de ouvir vocês. Como é que vocês acham que esse filme foi feito, pessoal? Alguém tem algum palpite?
Sem medo de errar, não tem certo e errado aqui. A gente está socializando, né? Vânia, tu gostaria de falar? Pode ligar teu microfone. Eu acho que esse foi stop motion. E o Esse foi em stop motion, né? que foi stop motion? O que te chamou a atenção para ser em stop motion? Porque me parece que ele foi fotografado em várias etapas, assim. Perfeito, ele é em stop motion, sim. E às vezes os filmes em stop motion, né, Vânia? Eles são tão rapidinhos que a gente nem percebe esses cortes entre uma foto e outra. Mas sim, ele é um filmezinho feito em stop motion. E se a gente olhar bem atento, como tu mesma reparou, entre uma cena e outra a gente começa a ver que às vezes dá uma cortadinha. O movimento ele demora um pouquinho até acontecer, né? Então às vezes é aí que a gente percebe o stop motion acontecendo de fato. E o que tu acha? Onde é que foi feito esse filme? O que te chamou a atenção, assim? Ele foi feito, eu acho que na beira de uma praia. O cenário foi na beira do mar e com bonequinhos, né? Com uma maquete, um barquinho e alguns bonecos e desenho na areia. Perfeito, muito Eu bem acho que o observado. cenário foi... O cenário foi numa praia, então é uma praia de verdade, não é uma praia feita, né? Mais alguém Uhum. coisa, Carlos? O que tu imaginou desse filme? Conta pra nós. O que te chamou a atenção? Oi, prof. Sim, Não, eu tava assim, tava com dificuldade aqui de ver o sinal, assim, não consegui ver o filme. Eu não posso emitir uma opinião se eu não vi, né? Então eu fico perfeito. restrito nisso aí, tá? Eu Sim, me atenho a isso aí, eu não vou emitir uma opinião que eu não vi, que eu não posso falar claro. sobre Eu isso, vou tá? deixar o Só me link desculpa, depois tá? pra vocês Eu poderem ver, não, sem não tava problema. acessando no momento aí, tá? Sim, Agora que eu não, consegui tranquilo. entrar, Eu tá? acho que a internet às Obrigado. vezes nos sabota, né? Mas tranquilo. Isso, Depois eu vou justamente, eu mostrar não os estava bastidores sintonizado, pra né? vocês. Sim. Mas posso falar um pouquinho? Pode, A Lúcia, Lúcia? fica à vontade. Vou pedir só para quem tá com o microfone aberto desligar um pouquinho, que senão dá interferência. Eu acho que a personagem do barco me parece real, assim, não me parece um boneco. Eu acho que deve ser uma pessoa mesmo, né? O do Bem barco. observado. Que legal. Por que tu acha que é uma pessoa e não é um boneco? Os movimentos parecem mais precisos, mais autênticos, né? Eu achei boneco. Eu acho. Não, e até a característica é de gente, de ser humano, não é de boneco, me parece. Não sei. Não sei. É isso aí, vamos ver se os outros notaram isso aí. Claro, eu vi que algumas pessoas acham que é um bonequinho e outras acham que concordam, né, que é uma pessoa. Então daqui a pouquinho mais vocês já vão descobrir, porque eu vou mostrar um pouquinho dos bastidores. Eu vou colocar o link aqui do videozinho no chat. Depois eu posso colocar no WhatsApp para vocês assistirem com calma depois da aula, né? Mas alguém gostaria de fazer algum comentário sobre o que chamou a atenção? Se acham que é um filme novo? Alguém tem algum palpite? Alguém se arrisca? Qual é o ano desse Alô? filme, Bruna, Anete? eu achei boneco. Tu achou? Anete, achou boneco. E de quando tu acha que é esse filme, Anete? Chuta um ano aí. Eu acho que é recente até. 2000, 1900. É. Pode ser antes também. Perfeito. Então tá bem, eu vou mostrar agora para vocês os bastidores e vou pedir para vocês desligarem então os microfones, que a gente vai voltar para a apresentação. E a gente vai descobrir então se é um boneco, se não é um boneco, de quando que é esse filme e algumas curiosidades, né? Porque parece tão trabalhoso. Quanto tempo será que demoraram para fazer esse filme? Então a projeção já vai aparecer aí para vocês. Me avisem se já estiverem vendo.
Estão vendo? Pessoal, alguém pode ligar o microfone dizendo Sim, Eu estou vendo. Tá show, vendo? perfeito. Então vamos conhecer os bastidores desse filme. A Vânia disse que ele se passa numa praia e super acertou. É isso mesmo. Foi a Lúcia, né, que comentou que ele era uma pessoa. Então ela acertou, porque de fato, pessoal, não é um boneco de modo muito impressionante. Vocês podem observar na foto bem à esquerda, ali embaixo, perto do barquinho tem uma pessoa de capa de chuva amarela. Então é um personagem, mas é uma pessoa que nem nós, que se vestiu, né, e assumiu essa posição de pescador na história. A filmagem foi toda feita, né, numa praia, então vocês percebem que teve uma equipe muito grande para produzir os desenhos na areia, para produzir essa foto, organizar os elementos, era um barquinho de verdade, organizar ali tudo que ia acontecer nesse filme. O filme, por incrível que pareça, não foi feito numa câmera profissional. Ele foi feito com smartphone, pessoal. E é um smartphone que para nós hoje já é muito ultrapassado. Foi um Nokia N8 e esse filme foi produzido numa campanha publicitária, ou seja, a Nokia produziu junto com esses cineastas o filme para divulgar esse celular. Então, para mostrar na época que ele era uau em termos de câmera, né, de resolução de imagem. E a foto foi toda feita de cima, porque eles queriam que desse essa ideia, né, de câmera parada, que fosse mais em cima, que parecesse então com todas as riquezas dos detalhes. Então o telefone ficou num suporte super alto, não sei se o nome é guindaste, mas algo assim, essa estrutura metálica ali na foto, bem no superior à direita, vocês percebam que o celular está lá em cima. E na foto embaixo aparece, ele estava preso num suporte, como se fosse um pau de selfie de hoje, né? Engatado ali numa câmerazinha que disparava as fotos, milhares de fotos, né, ali, para produzir então esse filme. E ele ganhou um prêmio no Guinness porque foi o primeiro filme em stop motion, pessoal, feito numa praia, ou seja, num cenário real muito grande. Em geral, os filmes que a gente vê, eles são feitos num estúdio, numa maquete, com personagens, em algumas salas, né? É muito difícil ter um stop motion feito numa vida real, num jardim, numa floresta, numa praia. E esse se destacou, então, justamente por isso, por ser feito no mundo real. O filme ele é de 2011, então a Anete acertou, ele é depois de 2000, foi feito num telefone celular, né, um smartphone, e pasmem, essa grande equipe trabalhou durante 7 dias e uma noite, fotografando, para poder fazer esse filmezinho, né? Então o roteiro já estava pronto, a ideia já tinha sido aliada, né, com a empresa que contratou eles para fazer esse filme, e eles demoraram esse tempo, mas lembrem-se, eles tinham uma equipe muito grande que fazia todo, né, ali o cenário, montava, desenhava, mexia em todos os elementos para dar essa ideia de stop motion. O cenário, então, foi a praia lá de Gales do Sul, e, de um modo bem breve, a história conta, então, um pescador que está no mar, na sua rotina diária, fazendo, né, a procura de peixes para sua sobrevivência. Até que acontece o clímax dessa história, né, que é quando ele é engolido por um super tubarão gigante. E aí a história se desenrola, como vocês puderam ver, que ele liga uma tocha, acende uma tocha e explode uma mina onde ele é expelido, seus peixes se perdem e ele segue ali na sua rotina. Então o filme ele demora 1 minuto e 46 para contar essa história e vocês podem perceber então que não é uma produção muito grande, não é um longa-metragem, mas ele já é bem diferenciado daquelas primeiras animações que a gente viu lá atrás. Depois, para quem quiser saber mais desse filme, ver os bastidores, tem esse link que vocês podem acessar na apresentação que está na biblioteca já. Então, o stop motion, pessoal, ele abre infinitas possibilidades para a gente criar. Pode ser feito com bonecos, que fica super bonito e permite que a gente tenha uma mobilidade, né? Ter várias cabeças do personagem, com várias expressões, encaixar, mexer o corpinho, como é o caso do Coraline, que é um filme de 2009. A gente também tem, para além de filmes, muitos desenhos animados
que foram produzidos em stop motion, letras e videozinhos com música. Aqui do Castelo Rá-Tim-Bum, de 2012, tem a música do ratinho, que ele tá no seu banho e ensina as crianças, né, a tomarem banho, lava bem os pés, as mãos, a orelha. A gente tem também outras técnicas que usam brinquedos. A Lego, né, é uma empresa que desenvolveu esses brinquedos e tem filmes produzidos com esses personagens. E quem tem em casa e depois quiser utilizar, também é bem-vindo. É bem bacana esses personagens. A gente tem também diversas outras possibilidades, como desenhos, recortes, objetos do nosso cotidiano, como roupas, talheres, né? Então, no Pinterest, quem tem essa rede social, pode pesquisar algumas ideias sobre stop motion, videozinhos. O YouTube também tem muita coisa legal. E a gente tem um videozinho aqui que eu produzi num exercício da faculdade, que é o Joel Libre. A gente fez um exercício e ele ficou bem bonitinho, eu vou mostrar para vocês rapidinho. Ele é de desenho, então é um desenho bem simples, tá? Não reparem nas técnicas habilidosas de desenho. A gente fez em grupo como um trabalho da disciplina. Espera aí que ele não foi. Acho que agora vai. Foi. Então, o Joel Libre, ele é um exercício que a gente fez em 2017, se eu não me engano, na FACED, que era o trabalho final de uma disciplina. E a gente produziu em grupo, então, um videozinho em stop motion. E ele já vai aparecer aqui para vocês daqui a pouquinho. Ele é bem curtinho e foi desenhado, utilizado também um personagem que a minha colega tinha pronto, de resina, um barquinho de papel, e vai contar a história, então, do Joel, que ele queria ser livre, né? Ou seja, livre em espanhol. E ele queria transcender a sua realidade de uma folha em branco, sozinho, né? Então, vamos ver. Acho que ele travou um pouco para mim, pelo menos o som travou um pouquinho, mas deu para perceber, né, a ideia do filmezinho, que era bem simples. Então, para quem gosta de desenhar e quiser fazer em desenho, também tem essa possibilidade de misturar desenhos com bonecos para criar, né, a sua história. Então, a gente vai seguir aqui na nossa apresentação, que já estamos chegando no final. Então, a gente também vai conversar um pouquinho hoje sobre a qualidade de vida e a relação do cinema. Porque a gente foi pesquisar um pouquinho, eu e a Prof. Josi, porque o stop motion, ele desenvolve, se vocês perceberem, né, muito a motricidade, mexer o boneco para poder tirar a foto, criar o boneco, fazer o desenho, enfim. Então, ele tem muito disso da questão manual. Então, a gente foi ver alguns estudos para entender melhor quais os benefícios que o stop motion pode trazer para o envelhecimento. Mas não é só na questão da motricidade, não, pessoal. Esse autor, o Santos, ele comenta que principalmente o ato da gente contar histórias vai proporcionar a fruição, o deleite, né? Esse prazer muito vinculado ao resgate das nossas memórias, e também auxilia, através da nossa criação do roteiro, da produção do filme, a conservação da nossa própria história inventada ou verídica, né, que seja. Ela vai permitir que a gente possa passar essa história para as pessoas que a gente ama, né? Para o nosso público. Além disso, a questão das aprendizagens através dos vídeos, né? Muitos idosos aprenderam técnicas de artesanato através de vídeos do YouTube, onde aumentaram a sua autonomia, a confiança, o prazer, na medida em que foram se sentindo capazes e lúcidos de desenvolver uma atividade de maneira autodidata, ou seja, eu vejo um videozinho e aprendo fazendo, vou botar a mão na massa. Quantos de nós ao longo da pandemia, né, não fomos para o YouTube pesquisar uma receita, um ponto de tricô, crochê, algo de artesanato para decorar a nossa casa? Então, tem muitos estudos que contam
que esse nosso movimento de buscar algo e aprender através dos vídeos e fazer nos beneficiam dessa forma, né? E por fim, a questão dos trabalhos manuais melhoram a nossa coordenação motora, porque a gente tem células no nosso cérebro que elas vão adormecendo com o passar do tempo. E quando a gente manipula esses objetos, cria, mexe nos bonequinhos para criar o filme, a gente vai ativando, então, essas células. Mas a atividade dessa semana vai pedir para vocês refletir um pouquinho sobre isso, a qualidade de vida e a relação do cinema. Mas vocês podem transcender muito além desses 3 estudos, né? Não precisa ser só sobre o stop motion. Tem muitas outras dimensões da nossa saúde, do nosso emocional, das nossas memórias. Quando a gente assiste um filme, né, tem essa possibilidade de refletir sobre a vida, de debater com as pessoas que a gente gosta sobre aquele tema do filme. Então, vocês vão ter essa semana 2 atividades. Novamente um questionário e um fórum. Mas fiquem tranquilos, semana que vem não é fórum de novo. A gente começa comendo pelas beiradinhas, assim, né? Para que vocês aprendam as ferramentas. A gente sempre começa com atividades mais leves e depois vai dificultando um pouquinho. Então, essa semana, a gente tem um fórum, que é o da aula 2, Cinema e Qualidade de Vida, onde tem 2 perguntas para que vocês possam refletir. A primeira é: o que acham que é importante ter em um filme? Então, eu quero que vocês contem para nós o que vocês acham que é importante. A história? O que mais? Vocês já viram muitos filmes, né, ao longo da vida e hoje uns pequenos filmezinhos. O que é importante? O que não pode faltar num filme? E além disso, as produções de filme têm alguma relação com a qualidade de vida de idosos? Então é bem amplo, para que vocês reflitam, para que a gente possa debater um pouquinho sobre esse tema. A turma de quinta, então, tem o prazo até dia 24 de março para fazer a atividade. Mas lembrando, deu algum imprevisto? Não fiquem nervosos, chamem a sua tutora, me chamem para que a gente possa ampliar esse prazo, tá, pessoal? Não deixem de fazer por conta do prazo. O questionário eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês também. É sobre o stop motion, mas não precisa ficar nervoso, é uma reflexão inicial. Então, a gente começa com os dados de identificação, com o nome, com a idade de vocês, a escolaridade, o gênero e depois algumas reflexões sobre o stop motion. Bem inicial mesmo. Se você já ouviu falar do stop motion, escreva o que vocês entendem por essa técnica. Se você já criou algum filmezinho, algum vídeo, comenta sobre essa experiência. Se não criou, não tem problema, pode escrever ali: prof, eu ainda não criei, mas estou com a expectativa de criar aqui no curso. Se você já criou, pode até colocar o link ali, que eu posso acessar e ver e me deliciar com a produção de vocês. E também temos algumas questões mais reflexivas, que é para vocês pensarem lá na frente, quando vocês estiverem fazendo o filmezinho de vocês, criando o roteiro, criando os personagens, o cenário, com a mão na massa mesmo. O que vocês acham, pessoal, que tem que ter? Quais os conhecimentos que são importantes para que um idoso tenha para construir o filme em stop motion? Quais habilidades, ou seja, ações práticas o idoso tem que desenvolver para poder criar esse filme? Quais atitudes, valores, motivações, emoções um idoso precisa ter para construir um filme em stop motion? Então, é uma reflexão da projeção, né? Lá da frente. O que vocês acham que tem que ter de conhecimento, de habilidade, de atitude para poder fazer um filme? E as 2 últimas perguntas são: quais os principais desafios que você considera na construção de um filme em stop motion por idosos? Então, lá na frente, quando vocês forem fazer, o que vocês imaginam que vão enfrentar de desafio? E também, quais as potencialidades, ou seja, quais os benefícios, né? Que nem a gente já conversou um pouquinho sobre as questões manuais. Mas, para além disso, o que vocês acham que produzir um filme pode ajudar os idosos? Eu vou ver aqui se vocês têm alguma dúvida e mostro de novo como postar no fórum. Como é que vocês estão aí? Muito assustado? Tudo bem? Alguma dúvida sobre as atividades? Deixa eu ver a carinha de vocês. Tudo certo? Tô vendo que a Lúcia tá sorrindo. Por enquanto, tudo bem. Lembrem-se que ao longo da semana chamem as tutoras, me chamem, surgindo dúvida, basta entrar em contato que a gente auxilia vocês, tá?
Então, vou só relembrar, então, aqui a postagem do fórum, com aquela dica super especial, né, de quando for fazer uma reflexão, copiar e colar o texto. Já vai aparecer o roda aí para vocês e a gente vê juntos. Então, entrei no meu roda, entrei no curso Cine Sênior Módulo 1 e vou ir em fórum. Aqui no fórum, a gente tem o da semana passada, que tá super legal, as apresentações de vocês foram fantásticas. Quem ainda não fez, visita lá dos colegas, deixe a sua. E a gente tem o fórum da aula 2, que é aqui que vocês vão clicar para fazer a atividade dessa semana. Então, tem aqui a minha proposição de reflexão para a semana, que é aquelas 2 perguntas que eu mostrei para vocês. E para responder, eu clico nesse botãozinho aqui, responder. Escrevo aqui as 2 reflexões. Lembrando, se for algo mais longo, pessoal, escrevam no Word, para depois passar ali para o fórum do Roda. E por fim, cliquem em enviar. Vou relembrar aqui a biblioteca também, onde vocês têm acesso à apresentação da nossa aula. Então, não precisa ficar nervoso nas aulas da copiar, né, tudo que está no PPT, as informações. Clicando aqui, vocês vão fazer o download de todo esse material que a gente viu hoje. Tem os links, aqui vocês vão ver que tem muitos links extra para quem quiser saber mais. Pode ir clicando que vai ser direcionado, então, à página das outras informações. Aqui fica a gravação das aulas, tá? Então, clicando sobre a sua aula, só cuide para escolher a quinta-feira, o dia que você perdeu ou que faltou um pedacinho da aula, né? Clica aqui para poder ver o conteúdo. Quem acessa o link pelo Roda é aqui também na biblioteca. 15 minutos antes ele está disponível. Então, acho que de um modo geral é isso na aula de hoje. Eu agradeço a apresentação e a participação de vocês, as atividades lá no fórum. Adorei conhecer um pouquinho mais de cada um. Alguém tem algum comentário, alguma dúvida? Posso falar? Pode, Neuza, Oi. pode falar. Não, em relação à aula, vamos ver, vamos dar continuidade, vamos aprender. Mas eu tive lendo ali, que eu achei que era um problema meu, mas não é que está difícil de abrir no fórum as páginas. Tu clica, eu já aumentei a letra, já tripliquei, eu não consigo acessar as últimas páginas, porque eu tenho resposta lá na 12. Eu não consigo. Eu já tentei pelo celular, pelo tablet e pelo note. Não consegui, não consigo. Nossa, é algum Neuza. Problema? Eu vou ver depois com as meninas, mas eu tive uma aluna de terça e acho que uma aluna de quinta também que me comentou que pelo celular, aí só me comentaram pelo celular, né? Que tava difícil, e pelo celular é difícil mesmo de acompanhar ali o fórum, porque tu tem que ampliar e clicar. E aí, acho que foi a Márcia que descobriu que tu amplia, e aí às vezes tu vai clicar e não aparece ali o númerozinho para clicar. Então, ela teve que sair do Roda e entrar de novo. Aí apareceu. Foi o que a Márcia descobriu e relatou ali no nosso grupo do WhatsApp. Eu geralmente acesso pelo computador e nunca deu esse problema. Pelo computador também, Neuza? Não conseguiu? Meu computador... Eu fiz pelo computador também, e meu computador é novo, não pode ser peso, não tem muita coisa, né? Mas não consegui, eu vou tentar de novo hoje. Isso, vamos fazer alguns testes. Quando acontecer isso, tu sai do Roda e entra de novo, porque talvez funcione também. Mas eu fiz vários testes essa semana, no computador e no celular, e no meu funcionou. Mas eu tive relatos de vários alunos que tiveram essa dificuldade de acompanhar, né, o fórum, porque todas as turmas interagiram e às vezes queria ver, né, o comentário do colega, ou ver o que comentaram, né? E aí eu escutei isso sim, que teve dificuldades ali nas páginas, não foi só tu. Então tá. Ok, mas fica obrigada. Tranquila, vamos continuar tentando sair, entrar de novo. Não, eu não vou dar folga para minha tutora.
Não, não dá folga. Marca em cima e enche de dúvida, que é o que a gente gosta. Ai, tu sabe como é que eu só adoro perguntar. Então, te Perfeito. prepara. Pode perguntar, eu adoro. A gente só lembra, né, pessoal, que a gente é prof, tutora, mas todas têm outros compromissos, aula, né, em outros momentos, outras turmas. Então a gente pede, né, a paciência, a compreensão de vocês, que às vezes vocês mandam a dúvida e a gente demora um pouquinho para responder. Então, um prazo assim de 24 horas. Vocês já nos conhecem, sabem que é muito raro a gente demorar 24 horas para dar um retorno. Mas vamos colocar aí até 24 horas para a gente estar auxiliando vocês nessa dúvida e pedir então para que mandem as dúvidas dentro de um horário assim de segunda a sexta, das 8 da manhã até umas 6 e pouquinho da tarde, não passar muito, né? Para a gente estar cuidando da nossa saúde, senão a gente fica sempre muito viciado no telefone, né? Então vamos se ajudar nesse sentido e mandem as dúvidas, nada de vergonha. Mandem as dúvidas. Quero todo mundo sem vergonha, sem dúvidas. Mandem as dúvidas. Combinado? Bruna, Todo mundo sem vergonha. Sim, Vânia. oi, Bruna. Diga, Eu querida. queria convidar os colegas Nossa, mas a para senhora verem pegar lá. todo mundo que tem dúvida, Só um todo mundo em pouquinho, dúvida. Carlos. A Só um senhora vai se pouquinho. envolver muito, a senhora não vai fazer mais nada, vai só atender dúvida. Mas é por isso que a gente tem as tutoras, a gente se divide, a gente ajuda vocês, É ninguém porque fica tem com as bastante dúvidas. gente com dúvida, hein? Tem, mas a dúvida é bom, sinal que vocês estão pensando. Estão pensando, estão refletindo, é muito bom. É que vai Vânia, envolver muito a senhora. Vânia, Bruna, é para convidar os colegas para verem lá no Web no Fórum, Webfólio. né? Webfólio, a apresentação, porque eu tinha feito um pouquinho diferente, e aí eu tive que publicar lá. Então, para convidar os Perfeito. colegas para assistir, para Obrigada, dar uma Vânia. olhadinha lá. Perfeito. Pessoal, a Vânia fez uma apresentação um pouco diferente e fez algo mais artístico, mais desenhado, com colagens. E aí eu ajudei ela a colocar no Webfólio. Então, lá naquelas abas à esquerda, tem o fórum, onde vocês se apresentaram, e a Vânia fez um pouquinho diferente, porque ela fez no papel, tirou uma foto e colocou no Webfólio dela. Então, quem tem interesse de ver a produção da colega, pode entrar no Webfólio, ir no Webfólio dos colegas e procurar lá naquele nomezinho dela o material que ela postou. A gente tem na biblioteca tutorial sobre isso. Depois, quem tiver dúvida de como procurar, pode revisitar ali, a gente viu na primeira aula, ou chama a sua tutora que a gente dá um help, mas lá na biblioteca, só lembrando, tem todo o passo a passo de como ver o material do colega e também de como comentar. Então, se quiserem ver, tá muito lindo e eu recomendo. Ficou muito legal, uma apresentação diferente. Tá bom, queridos? Mais alguma coisa? Muito obrigada. De nada. Então, semana que vem nos vemos nesse mesmo horário. Já estou com saudades. Até semana que vem. Positivo, prof. Uma boa semana para a senhora. Espero vocês, hein? Tchau, boa semana. Obrigada. Se cuidem. Boa Beijo. semana. Tchau, abraço. pessoal. Gente, boa semana. Até a próxima. Gente, boa semana. Até semana que vem.